a língua oficial está fincada no Parlasul, em Uruguai. E nós temos vários parlamentares aqui. Entre eles está o Aloysio Mercadante, o Romeu Tuma, doutor Rosinha, que não precisa dar muito longe, perguntar o que significa no nosso contexto a cultura guarani. Porque hoje, além de ser a cultura oficial do Mercosul, também é língua oficial, a terceira língua oficial do Mercosul. Muito importante. Sem esquecer que em um país como o Paraguai, a gente tem 70% de indígenas, né? E que falam a língua mesmo, né? E a exemplo da nossa... É língua mesmo, né? TV educativa, você vai para o Paraguai, então você vê todas as emissoras comunitárias, só Guarani. Só Guarani, né? A rádio também. Que é a língua do povo. É a língua do povo. Nós temos aí, vamos dizer, uma identidade cultural. E a língua para o Guarani, ela é esse cordão umbilical, que o liga, inclusive, com Deus. Com o transcendente. Porque através da língua, qual é o processo? É o processo da oralidade, é o processo através do qual, o mecanismo através do qual o pai vai ensinar ao filho o que já ensinou o avô, o seu tataravô, seus ancestrais. É verdade. Então, ela cumpre a missão de manter a cultura. E essa preservação da língua, e principalmente do entendimento, da compreensão da língua, eu acredito, como professor, eu vejo os nossos estudantes capazes realmente de não só assimilar, mas valorizar e, principalmente, como ele diz, decodificarem a palavra, o sentido, e isso nos abre um grande universo, de pesquisa, de beleza, conhecimento sobre nossos Finalmente está antecessores. desabrochando a consciência, assim, Acredito. de um modo geral, para essa riqueza nossos monumental, valores, né? Que está aqui debaixo do nosso nariz e a gente não valoriza, não enxerga, tropeça nela e não vê, né? Mas nós temos aqui também um terceiro evento, Curitiba 2030. Sim, vamos estar falando Curitiba 2030. Isso. Que é patrocinado, que está alavancando tudo isso aqui, a própria FIEP. A FIEP, do né? Paraná. Todo o governo inserido, o governo do Paraná, secretaria, faculdade, escola, igreja, comunidade por comunidade. Então veja aqui, Rubens, um ponto crucial outra vez. Isso que o Paraná 2030 está tentando fazer, essa é a nossa vida. 2030. Sim, e nós já vivemos desde que ante o povo estrangeiro chegaram, e nós mantemos ainda na nossa comunidade, que é chamado a viver em comum. Já estavam aqui há milhares em comunidade. Essa é a proposta da FIEP? Sim. E qual é o nome desse movimento? É Curitiba 2030. Nós podemos? Nós podemos Paraná. Nós podemos Paraná, Curitiba 2030. Sim. Que nós temos condições de alavancar essa parte. E a OCIP está trabalhando, fazendo seu papel dentro desse movimento. E nós criamos um movimento, Rubens, chama-se Avá Guaraniretã, trinacional, Brasil, Paraguai e Argentina. Nós podemos Paraná. Tá? 8 jeitos de mudar o mundo. Por um mundo melhor, por um mundo de qualidade. Então, também essa parte. Então, aqui, fechando o bloco aqui, já está terminando. Sim, vocês eram daqueles nativos pacíficos, não é? Que não revidaram a agressão que receberam, né? Porque a cultura de vocês é pacifista. Totalmente. Totalmente. Nós Guarani, somos mortos, assim, e não levantamos os dedos. Pois é, pacifista. Eles têm muita humildade, muita humildade. 100% pacifista. E porque nós vemos, sabe por que nós somos pacifistas, Rubens? Porque entendemos que a terra não tem dono. Exato. A terra é de todos. A terra tá a aí, água né? é de todos. Para produzir, para nós, produzir, né? E para cuidar. É. Então não vemos motivo de brigar por um pedaço de terra. Tá? Porque nós não vendemos terra, nem compramos terra. Então, essa parte aqui, eu agora quero fazer um chamamento especial. Nós estamos abrindo curso online, e isso vai depender do governo, da sua posição, dentro do Selim também, que nós queremos que a pessoa entenda um pouco mais, entenda um pouco a sua cultura, a sua raiz, porque o brasileiro, se aprender a falar nossa língua, que é a sua língua, que é a língua matriz,
eu coloco assim, sem pestanejar, que a nossa língua, o Avani, o Guarani, a sua raiz é o Avani. Está inserido no mundo. Então, hoje também o Brasil, nós temos que interpelar. Vem 2014, mundial. Nós queremos estar inserido, trazendo tudo aquilo que até hoje não foi apresentado. A riqueza da cultura do povo. Né? A dança, a nossa língua, a nossa comida típica, a nossa cultura, os nossos cânticos, a nossa religião, para que o mundo conheça um pouco mais. Eu gostaria de lembrar que nós temos 2 expoentes a nível nacional, né? Com a ópera, Heitor Carlos Gomes, o Guarani, fabuloso, um grande tributo ao espírito dos indígenas, e o Guarani, a obra de José de Alencar. Isso aí é maravilhoso. Então, agora é um princípio, o professor Antônio vem resgatando, né, Tupã, fazendo essa ponte, e eu acho que para nós, brasileiros, é realmente uma grande oportunidade. Eles fazem parte da vida nacional. Queria que você convidasse rapidinho para o evento que vai ter no Jardim Botânico, onde todos vão ter a oportunidade de estar próximo a essa. Temos 2 minutos para o convite. Ok. Então, senhores curitibanos, ouvintes, nós queremos convidar prepare-se para um grande evento. E vocês vão ser surpreendidos. Vai ser lançado oficialmente o dicionário em trilingüe, Guarani, português e espanhol. E nós queremos ver vocês, e vão estar presentes também algumas autoridades presentes no Jardim Botânico. Quando? Mês de novembro, outubro e novembro. Na segunda, que não vou falar o dia exato. Até lá você ainda volta. Estão trabalhando. Então, esse aqui queria deixar claro e agradecer também aos nossos parceiros, que é Ateneu da Língua e Cultura Guarani de Assunção, senhor Davi Galeano, que é a Universidade Guarani, e Conomi de Corrientes, Argentina, que faz parte da trilogia, já começou o trabalho. E também o Alex. O Alex está nos ajudando, está no todo o seu esforço para nos fazer isso. Também quero que a Universidade Paraná nos ajude, que faça parte desse amalgama. E por último, agradecer a oportunidade. Agradecer a oportunidade de cada um de vocês aqui, o Dr. Rubens, você ainda vai voltar aqui, não se preocupe. Ainda vai voltar. E também, deixo aqui que essa mensagem chegue para cada um das nossas aldeias que estão olhando com muita esperança, olhando para o Brasil, porque o Brasil é a nossa grande mãe. Claro. Tá? Então, nós também fazemos inserido. Então, a nossa grande mãe, Brasil, alma brasileira. Obrigado a todos e eu agradeço muitíssimo a tua presença, Cabreira Tupã, a tua também. As informações que vocês nos deram aqui é monumental. E muito obrigado a você que esteve conosco até agora. O Cabreira Tupã vai voltar aqui para falar sobre o evento que ele está programando agora para novembro. Muita paz a todos.